E aí, galera? Estamos começando mais um Eu Tenho uma Teoria. Bem, eu venho aqui para comentar sobre o último vídeo e falar sobre a respeito da posse do porte de arma e o que eu acho caso isso fosse acontecer aqui no Brasil. E só levando em consideração alguns comentários, alguns pontos que eu acho importante falar aqui. Um deles que me chamou a atenção foi a alegação de que o cidadão não deve só depender da polícia para ter a proteção da sua propriedade. Eu concordo disso, de certa forma, mas com algumas ressalvas. Bem, eu acho sim que a pessoa tem que cuidar da sua própria propriedade e fazer de tudo para que ela seja um local de segurança. Só que a nossa casa, né? É o mínimo que se espera. Mas a questão de ter a posse de uma arma, seja dentro de casa ou dentro do seu próprio carro, pode acarretar em algumas situações de insegurança, não só para você, mas sim para as pessoas que vivem junto com você ou das pessoas que moram próximas de você. Por morar numa região de periferia, eu conheço bastante histórias de coisas que não deram muito certo, pessoas que não tinham nem mesmo o porte de arma legalizado, vamos dizer dessa forma. E ter uma arma em casa é uma responsabilidade muito grande. Mesmo com treinamento, a pessoa tendo todos os cuidados, isso dá uma chance exponencial muito grande de acontecer algum acidente, ainda mais para quem tem crianças em casa ou coisas do tipo. E isso deve ser levado em consideração caso o posse ou o porte de armas seja liberado aqui no Brasil. Isso entra no caso das condições também que podem ser levadas em consideração caso isso seja feito aqui no Brasil. E que eu penso que se isso realmente for acontecer, que aconteça de uma forma que seja, mas muito mesmo, bem feito e muito bem avaliado. Coisa que eu acho que não vai funcionar muito no Brasil. Se tem gente vendendo carteira de habilitação, escritura de lote, eu acho que por ser um país genuinamente corrupto em sua essência, o Brasil tem muito a perder caso essa questão do porte e da posse de armas seja liberado aqui no Brasil de forma mais corriqueira. E como eu deixei bem claro no vídeo, a minha posição é muito parelha ao que é demonstrado lá. Não sou nem contra e nem muito a favor. Eu entendo os riscos de se ter uma arma em casa e sei o quanto isso pode ser perigoso. Mas quanto eu sei também que a pessoa que, com todas as suas faculdades mentais, com o treinamento certo, ela vai poder agir em uma situação de perigo. Mas que essas situações, no contexto social que a gente vive hoje, as chances de acidentes que não deveriam acontecer, elas crescem junto com a quantidade de armas que a gente tem na população. Esse é um fator preocupante. Essa é a ressalva que eu faço quanto ao porte de armas aqui no Brasil. Porque quanto à questão de segurança pública, ficou mais que evidente que não tem como mudar muito o quadro simplesmente liberando o porte de arma ou restringindo totalmente o porte de arma para o cidadão. E como eu disse na abertura do vídeo, essa é uma questão muito mais complicada, porque tratar de segurança pública simplesmente liberando armas para todo mundo, eu estou falando de uma forma bem chula aqui, mas só para deixar a coisa bem mais concisa, que essa liberação deve ser feita de uma forma inteligente, não feita de forma irresponsável, como algumas pessoas estão imaginando por aí. Então sim, eu compreendo os argumentos de ambos os lados, mas isso não quer dizer que uma coisa ou outra vai mudar o quadro social do Brasil, que como eu disse no próprio vídeo, o caminho é totalmente diferente desse. A questão de segurança pública para mim tem muito a ver com a política pública que é feita no Brasil e com a qualidade de vida, como ficou muito bem claro nos dados demonstrados. E se você quiser ter uma arma, por achar legal ter uma arma, ou porque você acha que vai se sentir mais seguro tendo uma arma em casa, eu realmente não tenho como te julgar ou falar que você está errado ou não. Até porque eu não sei o seu comportamento, eu não posso fazer uma avaliação psicológica de você. E espero que quando isso for uma realidade aqui no Brasil, se caso algum dia venha a se tornar realidade, que seja feita da forma mais inteligente possível, para evitar o máximo de danos e que o convívio social não acabe se tornando cada vez mais perigoso por uma decisão talvez responsável, por uma atitude populista de algum pretendente a governante. Então é isso, galera. Isso é o que eu acho. Eu sei que eu não sou o dono da verdade, mas vocês podem deixar a opinião de vocês aí embaixo. Pode deixar que agora eu vou responder, vou dar melhor minha opinião e espero que vocês construam um debate legal aí, botem os seus pontos de forma clara.
e sem muito bate-boca, que a gente está aqui só para construir conhecimento. E muito obrigado aos novos inscritos que vieram da indicação do professor André Azevedo. Sejam muito bem-vindos e até o final desse mês eu vou fazer um especial do primeiro ano desse canal, comentando sobre algumas coisas do processo e até lá vou tentar preparar uma coisa legal para vocês. E semana que vem a gente vai ter um hashtag mais por quê, que tá dando muito trabalho, e espero ver vocês na próxima e até mais.